Fluminense e Vitória. Vitória consegue um empate fora de casa, que se antes do jogo você me fala, pô, Vitória todo depenado vai conseguir um empate fora de casa contra o terceiro colocado, eu assinaria, com certeza. Mas da forma que foi, era pra ter vencido, sabe? Ficou aquele gostinho de derrota. E pra mim, Jair Ventura não tem muita culpa nisso aqui. Fez o que pôde, e a culpa fica principalmente nos jogadores, na maturidade dos jogadores e em Ronald. Não só Ronald, mas imagino que Ronald é que não só eu, mas grande parte da torcida tá mais irritado e estressado. Enfim, como dizia Evaristo de Macedo, o problema do jogador ruim é que uma hora você vai precisar dele, né? Se aplica a alguns jogadores que hoje entraram. O Vitória que só consegue vencer dentro do Barradão. Isso vai perdurar até o próximo jogo do Brasileirão, que é contra o Bragantino fora de casa, e aí a gente pode, com fé em Deus, vencer a nossa primeira fora de casa, né? Se vencesse hoje, ia para sétimo lugar, a 3 pontos, no mínimo, de uma pré-Libertadores em quinto colocado. Mas, como sempre, vamos por partes, né? Vamos na calma. E se você não viu o último vídeo, que foi contra o Ceará, o jogo contra o Ceará, e se você não viu o último vídeo sobre o jogo contra o Ceará, eu tive alguns problemas lá no vídeo. O vídeo não, por algum motivo, deu um problema na edição, no exportar da edição. E acabou saindo cortado. O final do vídeo foi cortado, então eu vou ter que repostar, provavelmente. Não vai ter como adicionar no final do vídeo, eu imagino. Então, se você vê aí um vídeo novo e do nada o mesmo vídeo, ou se você não viu, passa lá, deixa o like lá pra gente conseguir o mesmo engajamento, né, que a gente teve no vídeo do Ceará, porque vai ter que ser repostado. Então deixa lá o like, deixa seu comentário. Vê lá a parte final, porque foi cortada, né? Então, se você viu o vídeo todo, não foi o vídeo todo de fato, porque, sei lá, tem uns 10 minutos cortados ali, a parte final do vídeo, onde eu dou os meus comentários finais e finalizo o vídeo. Então passa lá, vê lá o finalzinho, deixa o like, comenta, enfim, vamos conseguir reconquistar esse engajamento que teve no vídeo do Ceará. E se você não viu esse último vídeo em questão que eu tô falando, que é do jogo do Ceará, lá eu falo que tanto o Mateuzinho quanto o Eric não iam jogar esse jogo. O Mateuzinho pela suspensão do terceiro amarelo. E o Eric pelo julgamento do STJD, que ele tomou um jogo de suspensão e, enfim, é esse jogo contra o Fluminense. Além disso, o Kaká também, o nosso zagueiro titular, por conta de desgaste físico e não ter descanso suficiente, ele também estava próximo de conquistar uma lesão, né? Mais um que ia pro hall de lesionados do Vitória, mas foi poupado para o jogo de hoje e deve ser titular contra o Flamengo na quinta-feira. E hoje que o Vitória vem depenado contra o Fluminense, consegue fazer um jogo. Não foi um jogo bom, mas um jogo justo, vamos dizer assim. Mas o banco mata o time e tudo que tinham conquistado. E o Vitória, que além dos jogadores que eu falei, tem o Baralhas e o Kaiser que estão voltando de lesão, além dos vários jogadores que já ainda estão no DM, vem todo depenado contra o Fluminense fora de casa e consegue conquistar a vitória até os 45 do segundo tempo. Mas o banco de reservas destrói o time, mata o time. E, enfim, mais uma vez, mais um jogo que isso acontece. Mas vamos falar do jogo em si, né? E o Jair opta por um 5-3-2, uns 3 zagueiros e 3 volantes, um time extremamente defensivo. Vitória que vem com Lucas Arcanjo, que é um dos culpados dessa derrota, e eu já vou falar sobre isso. O Ramon, que não faz um bom jogo, e nessa formação específica de 3 zagueiros, os nossos alas precisam gerar jogo, e também não enfrenta o Bragantino por conta do terceiro amarelo que ele tomou hoje. Luan Cândido, que mais uma vez joga muito bem, é uma surpresa para o time do Vitória, eu mesmo não esperava que ele ia jogar, desempenhar tão bem assim. O Kaique, o volante zagueiro, que no primeiro tempo faz um jogo mais ou menos ok ali, e no segundo tempo é muito bem. E o Edenilson, que é o jogador da base, que é o faz tudo do Vitória, que é volante de origem também. Então, Vitória, nesses 3 zagueiros, tem 2 volantes. Como você pode ver que o time está extremamente depenado. Edenilson é esse que faz a zaga. E como o Kaique no primeiro tempo vai ok, mas ao contrário dele, no segundo tempo não faz um bom jogo. Nathan Mendes, que é bem defensivamente, mas mal no ataque. E a gente já vai falar desses alas e o que eles causaram para esse jogo. Baralhas, que não faz a sua melhor partida, mas ainda é Baralhas, ainda acerta algumas coisas.
e tá voltando de lesão. Então a gente passa um pano aqui, principalmente por ser baralhas e, enfim. Zé Vitor, que mais uma vez é o melhor em campo, um dos melhores em campo, né? Martinez, que também não faz uma partida muito boa, mas está claramente muito cansado. O Kaiser, que não acerta nada, mas ao mesmo tempo sai com um gol e uma assistência, e também não vai enfrentar o Bragantino porque toma o terceiro cartão amarelo hoje. E o René, que faz o gol que seria da virada, e eu já estava pronto para colocar aqui no título: Alô, Ancelotti, René é o 9 que você procura. Mas infelizmente não foi dessa vez. É o melhor em campo ao lado de Zé Vitor. Esse é o Vitória que já inventou escala para esse jogo contra o Fluminense. E vinha um jogo completamente para transição, né? Era um jogo para a movimentação dos nossos dois centroavantes, que eram dois centroavantes de movimentação, tanto o Kaiser quanto o René, mas principalmente o René, né? Aquele jogador que a gente já vem falando há alguns vídeos atrás, principalmente no vídeo contra o Curitiba, que o René tem essa característica de atacar as costas dos jogadores, desse jogo de transição, desse jogo de movimentação, e fez muito bem contra o Curitiba. Aqui era um dos escapes do Vitória, o Vitória tentaria muitas bolas longas, e eu já vou mostrar nas estatísticas aqui no final do vídeo, apoiando principalmente no Luan Cândido, né, que tem essa característica de bolas longas. Mas enfim, eu vou detalhar um pouquinho mais lá para o final do vídeo. O Vitória que, como novamente falando, vem com 3 zagueiros e 3 volantes, e é compreensível pela falta de peças que o time tem, mas principalmente pela campanha fora de casa que o Vitória vem fazendo. Enfim, falando do jogo em si, aqui realmente começando o jogo, era um primeiro tempo muito morno, nenhum dos dois times conseguia gerar muito jogo, não conseguia colocar fogo no jogo. O Vitória controlava muito bem o Fluminense, mas ao mesmo tempo não conseguia sair muito, não conseguia gerar muita jogada. Muito por falta dos nossos dois pontas, né? O Mateuzinho, que é o melhor jogador em termo técnico do Vitória, e Eric, que é um dos melhores pontas da Série A hoje em dia, né? Os melhores pontas do Brasil. Além disso, muito por conta do que eu falei ali em cima, que o Ramon não fazia uma boa partida e o Nathan Mendes, embora fosse bem ali defensivamente, não conseguia fazer nada no ataque. Então o Vitória que era nulo ofensivamente, que dependia dos dois centroavantes, e Kaiser que matava muitos contra-ataques, né? Então a gente não conseguia gerar muito jogo, não conseguia fazer muita coisa. Kaiser que chega a ser um dos piores em campo no primeiro tempo, mas que no segundo tempo a gente consegue colocar alguma coisa para colocar discussão nesse debate, sabe? E mais pro final do vídeo eu mostro as estatísticas aqui pra gente entender realmente como foi esse primeiro tempo em comparação com o segundo tempo e em relação a todo o jogo. Como a gente vem fazendo, né? Depois dos lances em si, a gente mostra tudo comparando e tentando discutir um pouquinho ali, tentando detalhar um pouquinho mais. Mas como spoiler, eu vim te mostrar aqui o que foi que aconteceu no primeiro tempo. O Vitória que chutou 0 vezes no gol e o Fluminense que chutou uma, que foi gol. Foi um baita jogaço assim no primeiro tempo. Mas enfim, seguindo, o gênio que vos fala esqueceu de configurar essa lapelazinha aqui para quando ele fazer o react. Então, todos os momentos que você vai ver, quando eu estou aqui com a câmera aberta dessa forma que está agora, o microfone estava configurado. Mas todas as vezes que eu mudar para fazer o react fechado, para fazer o react do vídeo, mostrar os lances em si, o microfone para de funcionar. Então ficou tudo mutado, porque o gênio que vos fala esqueceu de configurar essa lapela para os lances do react fechado, do react em si, que eu faço o react dos lances. Então todos os momentos que tiverem os lances que eu quiser mostrar os lances, eu vou ter que regravar agora. Porque eu esqueci de configurar a lapela. Então, se ficar alguma coisa sem sentido, alguma coisa desencaixada, eu vou tentar encaixar ao máximo. Mas se parecer que eu cortei alguma coisa que eu tava falando, foi isso que aconteceu. Eu configurei agora eu vou ter que regravar as coisas, mas se ficou meio bugado, se ficou meio sem sentido, você entende, sabe o que foi que aconteceu? Bom, o primeiro lance que eu vou ter que regravar aqui é o lance do possível gol do Vitória no primeiro tempo. Isso aqui é aos 28 minutos do primeiro tempo. É um escanteio, a bola cruza toda a área, escora de cabeça, o Edenilson passa pro Ramon, que até agora eu não entendi se ele quis chutar ou se ele realmente quis cruzar. Eu tô meio distante da câmera aqui, mas até agora eu não entendi se ele realmente estava tentando cruzar, porque é um cruzamento extremamente forte que o Edenilson não consegue fazer muita coisa. Bate no zagueiro e logo em seguida escorrega. Aqui era uma boa chance do Vitória já abrir o placar no primeiro tempo, mas infelizmente não consegue, né? Para você ver como teve pouquíssima coisa no jogo em si, o próximo lance que eu vou comentar é justamente o lance prévio do gol do Fluminense.
Aqui é os 34 minutos do primeiro tempo, teve pouquíssima coisa, aconteceu pouquíssima coisa no jogo. E daí aqui é uma bola roubada do Fluminense em que há uma falta. Na meu ver, e eu imagino que no ver de todo mundo, há uma falta no Zé Vitor. O Zé Vitor, nesse momento aqui, ele já tem a bola dominada, a bola já está no seu domínio, já está com ele a bola, o pé dele está na frente da bola, então não tem como o jogador, eu não sei quem é esse aqui, acho que é o Lúcio Acosta, não tenho certeza, não tem como ele pegar essa bola, a não ser chutando o Zé Vitor da forma que ele faz, ele chuta a perna do Zé Vitor, derruba ele, o juiz não dá falta, rola a bola aqui pro Savarino, que chuta e é travado pelo Luan Cândido, que bom que foi travado pelo Luan Cândido, porque aqui poderia ter sido gol, né? E eu vou falar algumas coisas, né? Mas eu vou falar, o meu eu de antes vai falar algumas coisas. Porém, nesse lance aqui, se é gol nesse lance aqui, o lance seria anulado porque foi falta no Zé Vitor. Mas como não é gol, e eu já vou falar sobre isso logo na sequência, foi escanteio, e no escanteio, uma bola que sobra pro John Kennedy, que assim, os zagueiros tentam fechar, mas não tinha muita coisa o que fazer, uma sorte de John Kennedy já com a bola sobra no pé dele, ele só desloca o Arcanjo, chuta no cantinho dele, e sai comemorando. E, cara, aqui tá o lance parado, né? Agora foi falta aqui. Só que por não ser um lance capital, por não ser um lance que originou em um gol, mas sim na jogada seguinte, não deu em nada. E eu fico com o meu eu do passado aí para continuar. E o que eu quero falar algumas coisas sobre esse lance, e não só sobre esse lance, mas sobre a arbitragem no geral, porque aqui, embora a regra não diga isso, mas para mim cabia um VAR. Sabe? Eu não digo depois do gol, porque de fato aí já é outro lance e aí já é mudar demais a regra. Mas eu digo assim, porque o jogo para justamente na cobrança de escanteio. E pra mim merecia, deveria o VAR ter checado ali, embora não diga na regra. E isso eu tô dizendo justamente para uma mudança de regra, porque eu vi nos comentaristas da TNT no jogo de ida de Atlético e Arsenal, que teve aquele pênalti lá que o VAR anulou, que o juiz marcou em campo, se eu não me engano, o VAR anulou, e os caras disseram, os comentaristas disseram que o árbitro de vídeo não pode se intrometer naquele lance ali, que tem que permitir o árbitro cometer seus erros. E eu acho que isso não faz o menor sentido. A arbitragem de vídeo tá aí justamente para evitar que o árbitro de campo erre. O árbitro de campo às vezes pode não ter visto, pode não ter sentido ali que aquilo ali foi falta, mas o árbitro de vídeo tem os lances ali, tem o replay, pode ir, pode voltar, pode usar várias câmeras e para mim ele tem que chamar o árbitro, sabe? E beleza, de novo, isso aqui não existe, essa regra não existe. Eu tô dizendo justamente de uma mudança de regra. Não era pro árbitro ter realmente checado aqui no VAR, porque não é uma falta de um lance capital. E pra mim isso tá errado. Sabe? Porque é uma falta que gera um ataque do Fluminense. E se esse gol do Fluminense sai justamente nesse chute do Savarino, o lance seria anulado. Porque o lance seria, enfim, revisado para checar e teria uma falta no Zé Vitor e seria anulado. Para mim é falta, tudo bem, você pode argumentar aí, comenta aí nos comentários o que você achou. Para você não foi falta, para você foi falta? O que você acha sobre isso do VAR, sabe? E para mim não tem que ter essa de só lance capital que o árbitro de vídeo pode chamar. Tanto que em lances capitais ele também não chama, né? A gente pode puxar aí os lances contra o Flamengo e contra o Atlético Paranaense, que, pô, irmão, mesmo que você não tenha certeza, é um lance capital, pode mudar o jogo. Chama o árbitro, pô. Você não decidiu que é falta, mas chama o árbitro, irmão. O árbitro de campo, o que eu sei, né, que o árbitro de campo ele tem um pouquinho mais de habilidade, digamos assim, um pouquinho mais de autoridade para dizer se aquilo ali é falta ou não, justamente porque o VAR chama ele e não decide nada por ele. E são lances capitais, tanto no jogo contra o Flamengo quanto no jogo contra o Atlético. E, irmão, se você não tem certeza, chama o árbitro de campo, pô. Ao menos pra mim, óbvio, de novo, não tá na regra. Isso aqui é só se o árbitro de vídeo decidir, não, pra mim é pênalti, pra mim é expulsão. Então, de fato, eu tenho que chamar o árbitro. E de novo, isso aqui não tá na regra, tá? A regra é, se o árbitro de vídeo olha o lance e fala, pra mim é pênalti, pra mim é expulsão, pra mim é não sei o que lá, enfim, o que for o lance, ele tem que chamar o árbitro de campo e o árbitro de campo decide. Já aconteceu vezes que o árbitro de campo falou, não, eu continuo achando que não foi nada ou que foi alguma coisa, e segue o jogo, o VAR não mudou nada. Mas, pô, irmão, eu acho isso daqui um erro, sabe? Porque é um lance que gera um escanteio do Fluminense que tem a pausa ali pra ele checar e, pô, não é uma checagem muito demorada, sabe? É o tempo ali dos jogadores se organizarem, é o tempo do juiz organizar tudo. E, pô, irmão, esse lance para, sabe? O lance para justamente pra cobrança do escanteio.
E pra mim tinha que ter uma certa revisão ali, de novo, não tá na regra, mas tinha que ter uma certa revisão, pô. Porque, de novo, se é gol do Savarino naquele chute ali, ia ser revisado e ia ser anulado porque é falta no Zé Vitor. Mas no lance seguinte, que é justamente o escanteio cedido pro Fluminense, continua sendo bola pros caras, continua sendo ataque pros caras. Sabe? Então, por exemplo, se é uma falta cobrada ali de forma errada, se é uma falta marcada de forma errada, não acontece nada. Mas se for um pênalti marcado de forma errada, aí sim acontece. Sabe? E pra mim, pô, dá pra ter uma revisão rápida ali, óbvio, os árbitros de vídeo também não são extremamente rápidos, principalmente no Brasil. E falando do Brasil e arbitragem no Brasil, aí que eu falo mais ainda que o VAR deveria ter mais voz, deveria ter mais oportunidade de falar mais coisas. Pra mim, isso aqui não era pra ter acontecido. Se é falta no Zé Vitor e logo em seguida é um escanteio pro Fluminense, o árbitro de vídeo pode falar, pô, irmão, foi falta ali na origem. E evitar tudo isso que poderia acontecer, porque se é gol no escanteio como aconteceu, foi errado. Pô, é falta no Zé Vitor. E daí o Vitória vai reclamar, os torcedores vão reclamar, mas realmente não era para ter feito nada, porque se o árbitro não decidiu em campo, o árbitro de vídeo, mesmo tendo as câmeras, mesmo vendo ali, tendo replay, vendo de novo, vendo, enfim, diversos ângulos, ele não pode falar nada, não pode fazer nada, porque ali não é lance capital, não é lance para vermelho, não é lance para pênalti, enfim, não pode chamar. Não pode chamar, e para mim isso é um erro. Sabe, o árbitro de vídeo está ali justamente para ajustar a arbitragem de campo e principalmente a arbitragem brasileira, que a gente sabe é que o tanto de erros que a arbitragem brasileira tem e também usando o VAR, e eu entendo que é para evitar o atraso nos jogos e tudo mais, mas aqui é um erro da arbitragem, sabe? O Vitória sai prejudicado, não tem como saber se o Vitória venceria o jogo, mas na teoria seria um 2-1 pro Vitória. Se esse gol não acontece, se tudo o resto acontece, mas esse gol não, obviamente não seria da mesma forma, mas ainda assim o Vitória sairia com a vitória. E mesmo que não saísse, o Vitória não teria mais o que reclamar. Eu não estaria reclamando aqui. Mas a gente não, tecnicamente não tem o que reclamar, porque aqui não é lance pra VAR. Sabe, não tem como pedir um ofício, não tem como pedir uma coisa pra pô, reclamar demais, porque se o árbitro não, decidiu que não foi falta, não tem como chamar o VAR, sabe? Tudo bem, foi erro do árbitro e tudo mais, mas agora já foi, né? Assim como todos os outros lances que o VAR não foi chamado, e dessa vez nem o VAR poderia ser chamado, porque não é um lance para VAR, né? E para mim é um erro, de novo. Você pode argumentar aí, comenta aí embaixo o que, é que você acha. Eu posso estar pensando de uma forma errada, eu posso estar esquecendo de alguma coisa que faz com que esse lance realmente não deve ser checado pelo VAR, mas para mim tinha que ser, sabe? O VAR deveria ter mais permissão de fazer outras coisas, de checar outras coisas, porque é justamente para isso que ele tá aí, ainda mais na arbitragem brasileira de hoje em dia. Mas enfim, seguindo para os lances, e aqui acabaria os lances do primeiro tempo, que foi um primeiro tempo muito nulo das duas equipes, mas no segundo tempo já começa com vitória muito mal, e começa com um lance aqui do Fluminense, em que eles criam uma jogada de bola em bola, de passe em passe, uma jogadaça aqui, se eu não me engano, que é o Lúcio Acosta, que por sorte, não é uma boa finalização do John Kennedy, mas eles jogam até a pequena área e o Vitória não consegue roubar a bola. Eles criam uma baita jogada, que é os 5 minutos, e logo aos 9 minutos, se eu não me engano, aqui pra frente, aos 9 minutos, um contra-ataque do Fluminense, onde mostra claramente que o Vitória não estava se encaixando na volta para o segundo tempo. E aqui fica claro como que o Ramon estava um pouquinho perdido. Óbvio, ele não fez tudo errado nesse lance aqui, porque os volantes, a gente pode ver aqui o Baralhas no canto da imagem, aqui mais para trás, que não vai aparecer para vocês, mas tem o Martinez ainda atrás e o Zé Vitor, tá os três aqui, onde o Baralhas está. E aqui na frente está o Kaique, se eu não me engano, mas o Kaique é zagueiro, embora ele seja volante de origem, mas enfim, todos os volantes estavam lá na frente. E é um contra-ataque do Fluminense em que o Ramon tenta avançar e abre um espação aqui atrás, que logo vai aparecer na imagem de vocês, que tem o Savarino aqui sozinho, sozinho, se eu não me engano é o Savarino aqui. E daí o meu parceiro Samuel Xavier pega essa bola aqui, rola no camisa 32, que só ajeita lá para o Savarino ter um mundo para andar, porque o Ramon tá voltando agora. Então o Vitória vinha muito desorganizado e aqui inverte essa bola pro Soteldo, que bate e o Arcanjo faz uma ótima defesa. Aqui já não vai ter mais muita coisa, mas o Arcanjo que aqui para o gol do segundo gol do Fluminense, mas que mais na frente a gente já vai falar sobre ele. Mas enfim, para mostrar como que o Vitória voltou muito mal, voltou em outro ritmo, voltou extremamente ruim,
e cedia muito mais, não conseguia mais controlar o jogo do Fluminense, cedia muito mais o campo, cedia muito mais a bola, o Fluminense gerava muito mais jogo, e nesse momento não só eu imagino, mas muitos torcedores, eu imagino que reclamava que o Jair Ventura não mudava, o time não jogava bem e o Jair Ventura não mudava. Mas mesmo no pior momento, aqui na frente a gente vai avançar e num gol achado, né? Uma cobrança de escanteio na área e que aqui eu quero falar uma coisa que vai ser muito pouco falada, mas esse lance aqui do Renato Kaiser, o nosso centroavante titular para o jogo de hoje, embora o René também tava, o Renato Kaiser tá praticamente pisando na pequena área, todo mundo aqui na frente do gol, não sei o que, ele nem de chutar em cima de um dos zagueiros, ele nem de chutar na trave ou em direção ao gol, na mão do Fábio, que seja, ele chuta pra fora. Ele isola essa bola que não passa nem perto, sabe? E aqui vai ser muito pouco falado, porque se você viu o jogo, e logo nos lances seguintes que a gente vai mostrar, vai ocasionar num pênalti, mas aqui poderia, né, poderia ter desgraçado, poderia ter selado a noite terrível do Kaiser, que não vinha fazendo um bom jogo até então, mas, por sorte, o amigão aqui resolve, né, brincar de MMA, resolve brincar de jiu-jitsu, e nem olhar pra bola, ele tá de costas pra bola, segura o Luan Cândido e derruba ele na área. E o Kaiser vai pra batida, eu que estava com medo do Kaiser bater, porque o Kaiser não vinha fazendo um bom jogo, e eu sabia que o Kaiser ia bater, porque ele é o batedor de pênaltis oficial, principalmente na falta de Eric e Mateuzinho. Ele bateu e bateu muito bem, deslocou o Fábio, bateu no outro canto, o Fábio caiu para um canto e ele caiu para o outro. Mas é isso. Aqui o Arcanjel, o Kaiser faz o gol, mas vai ficar muito pouco lembrado nas nossas memórias que o Kaiser perde aquele gol. Porque mesmo se ele faz aquele gol, no fim das contas ia dar no mesmo. Ia dar gol ou ia dar no pênalti, ele ia fazer o gol. Mas não pode perder aquele gol, né? Porque por sorte foi pênalti, mas e se não fosse? Se não fosse o pênalti, era a melhor chance do Vitória no jogo até então. Então não se dá pra perder esse gol, não se dá pro nosso 9 titular, ó, ele não é camisa 9 e também não é titular, mas nesse jogo ele é titular. Não dá pra ele passar essa vergonha, sabe? Passar, não é vergonha, mas é chutar dessa forma, né? E aos 21 minutos do segundo tempo, o que seria do nosso final de semana? O que seria da nossa semana até o jogo contra o Flamengo? O que seria do Vitória na tabela do Brasileirão? Se esse aqui fosse o último lance que eu viesse pra falar, hein? Enfim, uma jogada aérea que eles vão dando de cabeça em cabeça até que sobra no jogador aqui que domina errado o jogador do Fluminense. E o Kaiser vai para a disputa e por sorte acaba acertando esse passe, entre aspas. Eu acho que foi mais um desarme por sorte cair no pé do René. E o René faz uma jogadaça contra 3 jogadores, ele passa no meio. E essa trombada aqui eu vou ter que puxar essa memória para vocês. Eu peço até perdão, mas me lembrou aquele gol do Neymar na Copa de 2022 contra a Croácia. Não sei se para você também lembrou, não sei se foi só para mim isso daqui, mas ele toma um baita tranco e não cai. Ele continua andando e bate no contrapé do Fábio e aqui é loucura, aqui é alegria, aqui todo torcedor que não estava acreditando começa a acreditar. Meu Deus do céu, o Vitória vai ganhar esse jogo, o René é o melhor do mundo. Um baita golaço do René que virava o jogo nesse momento aos 21 minutos para o Vitória. O Vitória que manteria essa vantagem de um gol até os 45 minutos do segundo tempo. Mas que ainda tem muita coisa para acontecer nesse jogo. Tinha tudo para ser a primeira vitória fora de casa. Mas antes de falar dos reservas, vamos falar do nosso titular, o René aqui, que é a grande sensação e a grande surpresa do Vitória, por enquanto, nesse ano, junto com o Zé Vitor. E se eu disser que eu esperava esse desempenho dos dois, eu tô mentindo, sabe? O René que chega a 3 gols e 1 assistência em 3 jogos como titular na Série A, 7 no total, né? Os outros 4 ele entrou depois, como entrando do banco. E somando 6 gols e 1 assistência na temporada. E já pode comprar, tá, Fábio Mota? Por mim, compra amanhã já, se puder, né? Se não puder também. E falando no nosso outro centroavante que estava hoje em campo, aquele chegava a 1 gol e 1 assistência nesse jogo. E a gente que falava no primeiro tempo que ele era disparado o pior em campo, assim como contra o Ceará, ele não joga nem um pouco bem, mas faz o gol. Aqui ele faz um gol e dá 1 assistência. E assim, eu não sei pra vocês, mas pra mim, se for pra jogar mal todo jogo, mas sempre participar de gol assim como ele tá fazendo, pode continuar, tá?
Brincadeiras à parte agora, é isso que eu falo sobre Kaiser, sabe? É isso que eu venho falando nos outros vídeos, principalmente falando de Kaiser e René, porque René hoje é indiscutivelmente o titular do Vitória, mas a gente ainda tem que contar muito com o Kaiser, sabe? Porque em momentos como esse, como ele é mais jogador, ele mesmo jogando mal, participa do gol, faz um gol e dá uma assistência, embora a assistência, enfim, a gente pode falar o que for da assistência, porque não é uma baita assistência, mas enfim, ele ainda faz o gol e dá assistência. Um gol de pênalti, uma assistência que, enfim. Mas ainda assim participa de 2 gols, os 2 gols do Vitória hoje. E isso com ele jogando muito mal. E é isso que eu vou falando. E quando ele melhorar, e quando ele finalmente voltar a estar em boa fase, quando o René, enfim, oscilar, é normal um jogador oscilar, porque o René agora vem de uma fase ótima, uma fase perfeita no Vitória, um dos melhores jogadores do Vitória. Mas em algum momento, com fé em Deus, o Kaiser vai voltar a ter um bom desempenho pelo Vitória. E a gente tem que contar com ele. Mas enfim, o que era para ter sido flores, o tanto que eu reclamei de Jair não mudar no jogo, o time agora virava, né? Com o mesmo time, o time virava. Mas agora falando dos reservas que entraram após esse gol, o time cai demais de rendimento, como vem caindo em todos os outros jogos que ele joga, né? Mas enfim, o time que eu tanto reclamei que não mudou, que Jair não mudou no começo do segundo tempo, que o Vitória começou muito mal, melhora, faz a virada, enfim, não faz um bom jogo, mas vira o jogo. E a partir desse gol, os reservas começam a entrar e o desempenho começa a cair. E eu já falo sobre o Jair e as substituições e o porquê, para mim, o Jair não tem culpa. E daí, aos 42 minutos, o Vitória tem a chance de matar o jogo e ir para casa com os 3 pontos. Com esses 3 pontos, o Vitória subiria ali, se eu não me engano, para sexto lugar. Esse aqui sou eu do futuro falando, então talvez o eu do passado já tenha passado essa informação. Mas aqui o Vitória tem a chance de empatar. Uma disputa de bola que sobra pro Diego Tardia, que tinha acabado de entrar. Que dribla um, dribla dois. E o canhoto Diego Tardia decide bater de direita, vendo seu companheiro Ronald passar sozinho. Ele que chuta no meio do gol nas mãos do Fábio, sem dificuldade alguma pro goleiro do Fluminense. E aqui tinha o Renzo passando ali também, mas estava impedido. E aqui ainda não é o pior lance do Vitória, esse daqui a gente ainda pode passar um certo pano, porque não era um passe extremamente fácil pro Ronald, não era um negócio, com certeza era a bola era toda nele. Não necessariamente, porque se ele toca aqui fica um pouquinho atrás, se ele toca na frente pode ser muito forte, ou o zagueiro do, se eu não me engano é o Gêmeos aqui, ele poderia cortar essa bola, roubar essa bola, ou seria muito forte o Fábio pegar. Não era um passe muito fácil, mas aqui ele chuta muito mal, chuta no meio do gol. Aqui que a gente tem a primeira chance de sacramentar o jogo, né, de matar o jogo, o que eu mais quero falar sobre esse lance, sobre esse jogo, é isso aí, ó. É a maturidade. É entender que esse jogo é o primeiro jogo que a gente está ganhando fora de casa contra o terceiro colocado aos 43 minutos do segundo tempo. A gente precisa matar o jogo ou controlar esse jogo. É a maturidade. O Tarja quer o highlight. O Tarja conseguiu driblar dois e agora quer chutar no gol com a perna ruim. E é isso que eu falo, sabe? É isso que eu quero tanto bater na tecla nesse jogo aqui. Porque é a falta de maturidade, pô. É a falta de maturidade. O Ronald passa sozinho, ele quer o highlight. O Tarja quer o highlight, quer fazer o golaço. Mas, pô, irmão, toca a bola. Faz o fácil. Mata o jogo. Não dá pra jogar assim. E a gente vai mostrar outros lances. Porque o Vitória tá ganhando de 2-1 do Fluminense, o terceiro colocado fora de casa aos 43 do segundo tempo, irmão. E o Vitória vai vencer até os 45 minutos, né? Porque logo em seguida, esse mesmo Tarzia que a gente tanto falou, ele vai tentar dar um passe de calcanhar aqui. Isso aqui é ele na imagem, porque o corte ficou muito em cima, mas isso aqui é ele na imagem. Se a gente voltar um pouquinho aí na calma, ó. Esse aqui é ele na imagem, ele vai tentar um passe de calcanhar aqui que chegaria no Ronald. Ele não consegue. O time que tá todo para frente, o Ronald, que até onde eu entendi entrou de lateral direito, mas ele estava muito no meio de campo, então eu não entendi mais muito bem o que foi que aconteceu com a formação do Vitória. E tinha o Renzo, tinha um outro volante aqui que era o Martinez e o nosso ponto Diego Tarso. Então o Vitória estava tentando passar para a fase ofensiva e toma um contra-ataque. Nesse momento, os volantes não estão nas suas posições, né? O Ronald, que pelo visto, eu não sei, ele estava fazendo uma função ali de volante, eu não sei se ele estava de lateral também, mas todo momento ele estava no meio de campo. Aqui
é o Zé Vitor, não, o Zé Breno, e quem sobe para tentar matar essa jogada aqui, e corretamente, tá? Porque, de novo, se você olhar aqui, o meio de campo tá completamente vazio. Quem sobe para tentar matar essa jogada aqui, que é o John Kennedy, é o Neres, o nosso terceiro zagueiro, que ele entra ao decorrer do jogo, no segundo tempo já. Ele entra para tentar matar essa jogada e não consegue. Ele vai tentar avançar, vai tentar matar essa jogada, tentar roubar a bola na bola, né? Não fazendo falta, e não consegue. E para mim, aqui é o primeiro erro desse lance, porque eu não sei para você, eu imagino que é a mesma coisa, mas para mim, se o zagueiro salta para marcar no meio de campo, ele tem que fazer a falta. Ele não pode voltar de mãos vazias. Porque se o zagueiro salta para marcar no meio de campo, ele vai abrir um buraco no fundo, nas costas, e vai gerar um contra-ataque, vai gerar um espaço para o jogador avançar, o jogador adversário avançar. Então, se o zagueiro salta, ele tem que matar. O Nery salta e não consegue matar. Aqui nesse momento ele tem a chance de fazer a falta. Ele puxa o braço, puxa a camisa, puxa o que for, mas nesse momento ele não consegue. Ele até tenta matar a jogada, como a gente pode ver que ele tenta aqui, ele vai até catando o cavaco aqui, caindo, mas perde na velocidade e no corpo também, no físico do John Kennedy, que só joga a bola por cima, passa aqui do, se não me engano, é Denilson aqui, e daí o Lúcio Acosta, Kevin Serna recebe essa bola aqui e vai em direção ao gol. E aqui não dá para ver ainda na imagem de vocês, mas aqui já está o Arcanjo. E você percebe a distância que o jogador está da área, da grande área. Não é nem do gol, é da área. Ele nem chegou perto da área ainda. E o Arcanjo já salta para tentar fazer essa cobertura. E ele que vai chutar nesse momento aqui. E aqui já dá para ver, é que o gol está um pouquinho distante ainda para vocês, mas aqui já dá para ver que a corrida dele é para fora. A corrida dele seria para fora. O Kevin Serna que é destro, e a gente pode até perceber isso aqui se a gente vê da forma que ele chuta, né? Ao invés de ele chutar de esquerda, que seria o mais lógico, ele vira, ele usa o pé contrário e chuta com a direita. Ele é destro. Então, nesse momento aqui, o Kevin Serna iria para a linha de fundo, ficaria sem opção, ou ele chutava de canhota ali, sem ângulo, e o Arcanjo provavelmente defenderia, ou ele tentaria cortar para o meio para tentar bater, só que isso ele perderia tempo para tentar bater com a perna direita, que ele é destro, né? Só que isso ele perderia tempo, porque daí os nossos zagueiros, o Edenilson e talvez, pô, eu não lembro mais quem é esse cara aqui, eu acho que é o Zé Vitor, não tenho certeza, eles fariam a contenção ali e, enfim, não dava para fazer um passe tão fácil, ainda assim seria uma jogada de perigo, ainda poderia ocasionar um gol, mas seria menos, ao menos no meu ver, né, seria menos chance do que isso que o Arcanjo fez. Nesse momento, o Arcanjo entrega o gol pro Kevin Serna, porque aqui ele tá muito distante, tanto o Arcanjo quanto o Kevin Serna, do gol. Não precisava o Arcanjo ter chegado, e no momento que ele chega, ele ainda tá muito distante do jogador, ele não consegue fechar o ângulo. Nesse momento aqui, o Kevin Serna só joga por cima e faz o gol. E aqui tem a jogada, o ângulo maior, né, mostrando aqui a jogada com o Neres. E é um gol de baba, um gol feio, um gol que não precisava acontecer, sabe? Porque até pela essa imagem aqui que a gente pode ver, a gente estava sem lateral direito, né? A não ser que o Edenilson tivesse baixado como lateral e o Zé Vitor descido como zagueiro. Eu não tenho certeza como foi a formação. Na minha cabeça, quem estava como lateral era o Ronald. Mas foi um gol de baba, um gol que, pô, é aos 45 minutos fora de casa, a primeira vitória fora de casa do Vitória. E é um golzinho que, pô, é um erro de várias partes aqui, mas, na meu ver, principalmente de Arcanjo, né? O Neres poderia ter matado essa jogada, mas principalmente Arcanjo. Arcanjo não precisava ter saído do gol daquela forma. Arcanjo que é criticado, sabe, por às vezes não sair do gol. Demora muito de sair do gol em alguns momentos, mas não precisava sair do gol dessa forma, sabe? O jogador ainda estava muito distante, ele não tinha nem chegado na área ainda. E Arcanjo entrega o gol. E aqui, não satisfeito com a forma que o Vitória joga, mais na frente, a gente vai ter o lance que mataria o jogo. Isso aqui é os 52 minutos e 38 segundos, nesse exato frame que eu tô aqui. O juiz que tinha dado 9 minutos de acréscimo, então iria até no máximo aos 54, então era praticamente já aos 53, e daí se sai um gol aqui, é o tempo de comemoração, já ia dar 54, no máximo ia ter mais 30 segundos ali e acaba o jogo. Aqui o Ronald, que hoje faz uma péssima partida, sabe? Hoje ele erra muita coisa, cede muito contra-ataque. Ele que tenta dar uma caneta
em certo momento no meio de campo, ele quer o highlight. Da mesma forma que o Tarzia, naquele momento lá, naquele chute, ele quer driblar os dois e quer bater, ou o Ronald quer dar caneta, e nesse momento aqui eu vou falar de novo sobre o querer do highlight do Ronald, ao invés de fazer o fácil, sabe? É uma questão de maturidade, é uma questão de, pô, mano, é um jogo de Série A, é um jogo fora de casa contra o terceiro colocado e a gente estava vencendo. E nesse momento aqui, o Ronald recebe essa bola do Diego Tarzia, avança, passa dos dois marcadores aqui, deixa um no chão, e o Ronald, destro, resolve bater sem ângulo. E a gente pode ver, eu acho que você já viu aí, que o nosso centroavante, o jogador que é para fazer os gols, ele tá dentro da pequena área já. E nesse momento aqui, não tinha mais espaço para nenhum dos zagueiros chegar, não tinha mais espaço para o goleiro Fábio tentar pegar. Era só rolar no Renzo aqui e ele escorar pro canto, escorar pro meio do gol, que seja. Isso daqui era o 3-2 do Vitória. E se faz um gol aqui, muda completamente. Porque aí, irmão, acabou o jogo. Aqui aos 52 minutos e 41, o juiz tinha dado mais 9 e até no máximo 54. Se faz o gol aqui aos 53 minutos, é 1 minuto de comemoração, irmão. Se puder, 2. Demora pra voltar pro meio de campo. Quando rolar a bola, você fecha todo mundo, fica um 10-0-0 de formação. E, irmão, fecha tudo e espera só o juiz acabar o jogo. Era 3-2 vitória aqui, pô. E o Ronald, com sua perna ruim, a perna esquerda, ele chuta pra fora. Não é nem na mão do Fábio pra arrumar um escanteio pro Vitória. Ele chuta pra fora. Todo desengonçado. Meu Deus do céu. É uma questão de maturidade. O Renzo aqui dá um baita de um reclamão com ele, mas é uma questão de maturidade. Pô. Entenda onde você está. Que é um jogo de Série A contra o Fluminense, o terceiro colocado. Fora de casa é a primeira vitória do Vitória. Seria a primeira vitória do Vitória. E você tem o centroavante dentro da área, sozinho, e você, volante com a perna ruim, escolhe bater no ângulo fechado e chuta pra fora, irmão. Faz o fácil, pô. Não precisa querer o highlight, não precisa querer, não. Driblei 2, agora o gol é meu. Pô, levanta a cabeça, pô. Era um passe simples, era um passe besta, é um golzinho de FIFA. Tá ligado? Aquele golzinho de FIFA quando você pega o seu ponta, avança, 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 passa os marcadores, só toca no meio, o cara só escora pro gol. É um gol de FIFA isso aqui. Era um gol fácil de se fazer. Um gol besta. Sabe? Não tem dificuldade alguma. Aquele passe do Tarzia lá, que eu disse que eu ia falar sobre o lance do Ronald, aquele passe do Tarzia que seria pro Ronald, ainda há uma discussão porque não é um passe fácil. Tem um marcador na frente, não é um passe idiota, não é um passe que é só rolar pro Ronald e ele vai fazer. Até porque também o Ronald é volante, ele não é um exímio finalizador. Tudo bem que a gente pode falar o que quiser do Renzo com os pés, mas ainda é um centroavante. E mesmo que não fosse o centroavante, tá pisando na pequena área, poderia ser o Lucas Arcanjo aqui. Poderia ser eu, poderia ser um Gandula, poderia ser o Jair Ventura chutando essa bola aqui e ia fazer o gol. Então, irmão, não existe essa não tocar essa bola. Enfim, porque esse mesmo Ronald irrita o torcedor e me irritou de uma forma absurda, porque em todo momento ele errava domínio, errava e cedia contra-ataque. Nesse momento aqui talvez seja o lance mais capital, e eu não salvei o outro lance que eu quero falar aqui, porque ele tenta dar uma caneta. Tá no meio de campo, tenta dar uma caneta, perde a bola e cede o contra-ataque pro Fluminense. E em vários outros momentos ele perdia a bola, ele não conseguia acompanhar, porque, no meu ver, ele entrou, no que eu entendi, ele entrou como lateral. Porque nas mudanças que teve, foi o Kaique que estava como zagueiro, sai para a entrada do Zé Breno, e o Zé Breno não fica na zaga. Quem vai para a zaga é o Zé Vitor. E logo depois, enfim, o Tarzia entra lá no lugar do Kaiser, isso aí não importa na defesa, mas logo depois entra o Ronald e o Neres. Quem entra no lugar do lateral direito é o Neres, e o Ronald entra no lugar de um dos volantes, se eu não me engano é o Zé Vitor. Não, Baralhas. E, obviamente, com base na formação, o Zé Vitor sai na zaga, vai pra volância, o Neres vem pra zaga, e quem fica na lateral provavelmente era o Ronald. O Ronald, nesse momento, estava no ataque, na ponta esquerda. Ele que deveria ter entrado como lateral direito. E em vários momentos ele tenta avançar, tenta correr pra frente, tenta jogar ali no meio de campo, tudo bem, ele é volante, mas ele veio pra fazer a função de lateral. E em vários momentos ele toma a bola nas costas e não consegue acompanhar. O Ronald hoje matou o time. E não só o Ronald. E eu venho falar aqui, venho fazer esse levantamento para a gente entender o que foi os reservas do Vitória, porque entrou 5 jogadores da reserva do Vitória hoje.
Foi o Renzo, foi o Zé Breno, o Tárzia, o Ronald e o Neres. E desses 5 jogadores, 3 erraram. O Ronald, que eu preciso falar mais alguma coisa. Se você viu o jogo, você vai entender o que eu tô falando. Mas eu preciso falar alguma coisa só desse lance aqui. O Tazia, que eu já falei dos outros 2 lances que ele errou. O Neres, que beleza, você pode falar ali que não foi erro, pra mim foi erro. O erro maior foi de Arcanja, mas pra mim, se o zagueiro salta, ele tem que matar a jogada, não importa como for. Chuta a perna do cara, puxa a camisa do cara. Ali aos 45 minutos, do Vitória tá ganhando, irmão. Mata o jogo. Se você é zagueiro, você saltou, mata o jogo. Ele fez certo, tá? Se não tem volante ali, ele tem que subir mesmo, ele tem que saltar mesmo pra matar a jogada, mas pra matar a jogada. Não pra deixar o cara passar. E beleza que ele tentou matar na bola, mas se não conseguiu pegar na bola, irmão, puxa a camisa, faz alguma coisa, pô. Tenta matar a jogada. Foca até no corpo, pô. Nem foca na bola. Ali aos 45 minutos, irmão. 45 minutos. Não tem mais jogo. Acabou o jogo ali. Mata o cara, pô. Pelo amor de Deus. Enfim, dos 5 jogadores que entram, 3 erram em lances capitais. E a gente vem aqui falar, e aqui acaba o jogo, tá? E aqui eu já vou falar, eu nem tinha isso aqui pra falar logo agora, mas eu já quero falar agora, porque aqui a gente vê como que o time do Vitória tá mal de reserva. Porque em todos os jogos que os reservas entraram, mataram o time. Porque o Jair Ventura, eu reclamo muito quando vira o segundo tempo e o Vitória começa mal, eu reclamo muito comigo mesmo, enfim, pra TV, falando, pô, o Jair tem que mudar, o Jair tem que mudar, o time tá mal, o time não voltou legal, o Jair tem que mudar. Ele não muda, o time vira o jogo. E daí, quando ele muda, o time mata o jogo. Os reservas que entraram mataram o jogo. Por falta, por displicência, por falta de maturidade, por tentar o highlight, por tentar jogada bonita, por tentar caneta no meio de campo, gerando no contra-ataque, aos, sei lá, 52 minutos do segundo tempo. Irmão, não existe isso. Não existe, pô. Não tem como justificar um negócio desse. E daí eu falo o que eu queria falar lá desde o começo do vídeo, que pra mim Jair Ventura não tem culpa, pô. Ele tem esse time aí, e você, como técnico, você, torcedor, senta lá no lugar do Jair Ventura, o jogo do Vitória, o Vitória vira o jogo. Aí você olha pro banco, tem Neres, tem Renzo, tem Ronald, você vai botar quem? E como eu falei no começo do vídeo, o problema do jogador ruim é que uma hora você vai precisar dele. E nesse momento a gente precisou. E todos os jogadores, todos não, mas enfim, 3 dos 5 jogadores que entraram como reservas falharam. Não fizeram um bom jogo, falharam em momentos capitais. E aí a gente entende por que Jair Ventura não muda. Porque ele com certeza também sabe. Pra que ele vai mudar se ele sabe que todos os outros jogos o time morreu quando entrou os reservas? E aqui o time tava todo depenado, tá? Não era o time titular esse aqui, não. Tava Edenilson improvisado na zaga, tava o Kaique improvisado na zaga, o Kaiser e o Baralha sendo titulares porque não tem mais ninguém, os dois voltando de lesão. E, irmão, agora a gente entende. Por que Jair Ventura não mudou? Porque, pô, se vai mudar pra matar o jogo, dá. Ele demora pra caramba pra mudar e confia no time que o time vai conseguir virar e o time realmente vira. E óbvio, não vai acontecer isso todo jogo, isso aqui é um caso à parte. Mas os reservas que entram matam o jogo, pô. E aí? Sabe? E eu falei muito da janela do Fábio Mota num vídeo anterior aí, porque realmente é uma janela boa, o Vitória em tanto tempo finalmente acertou numa boa janela, mas ainda assim os reservas não conseguem ser titulares. Porque os titulares machucam, então, por exemplo, o Camutanga, que era titular na zaga, machucou, teve que entrar o Luan Cândido como titular absoluto. Já não tem mais zagueiro no banco. Porque o Edu tá machucado, porque o Richelli não conseguiu jogar, né? O Richelli até hoje, eu não sei nem se tá machucado, mas até hoje não se provou, não jogou um jogo na Série A. Então eu tanto falei da janela de transferência do Fábio Mota, mas hoje os reservas que o Fábio Mota entregou pro Jair Ventura mataram o jogo. O Vitória teve a oportunidade de vencer o jogo, teve. Pô, eu acreditei, eu imagino que todos os torcedores acreditaram que o Vitória ia vencer esse jogo. Mas os reservas mataram o jogo. Mataram o time vinha fazendo um bom jogo, o time virou o jogo, mas matou o time, pô. E essa falta de desempenho, essa falta de maturidade, esse querer do highlight, do Tarzi, do Ronald, da caneta, enfim, do gol, custam 2 pontos pro Vitória. E, assim, a gente você pode me falar que eu tô sendo pessimista, mas esses 2 pontos podem faltar lá na frente. E com certeza vão faltar para alguma coisa, mesmo que não faltem, enfim, de forma absoluta. E pode não ser para zona de rebaixamento. Não tô nem dizendo para ser rebaixado, sabe? Eu tô dizendo pra, sei lá, mano, uma Sul-Americana, uma pré-Libertadores, uma Libertadores de fato. Esses 2 pontos vão fazer falta. De alguma forma, a gente só não sabe como ainda.
mas pode fazer falta de uma forma que a gente fica pensando, pô, dava pra ganhar e só faltava um pouquinho mais de atenção, um pouquinho menos de displicência, pô. É um jogo que era pra ter ganhado, pô. A Vitória vem amadurecendo, a Vitória vem chegando perto de vencer, mas aqui era pra ter vencido. E beleza, uma hora vai ganhar, porque de fato a Vitória fora de casa tá amadurecendo. Os jogos que o Vitória fez contra o Atlético, se não fosse a expulsão, se não fosse aqueles, enfim, os lances capitais, e o jogo contra o Flamengo, o Vitória vem jogando muito bem. Esse jogo em si contra o Fluminense, embora o Vitória não jogou bem, mas conseguiu controlar o Fluminense na medida do possível. Conseguiu vencer o jogo até os 45 minutos. Então a Vitória vem amadurecendo. Aqui era para ter acontecido, mas a Vitória vem amadurecendo. Só que o único problema é que a gente já está quase no final do primeiro turno. E agora, o Vitória é o segundo pior visitante do Campeonato Brasileiro, atrás apenas da Chapecoense, que é o lanterna do campeonato. O Vitória, que eu tenho aqui anotado, conquistou 3 pontos em 7 jogos e a Chape conquistou apenas 1 em 5 fora de casa. Pô, velho, e se a gente for pegar pra comparar com o lanterna do campeonato, é esperado que o cara, com todo respeito à Chape, mas é imaginável que ele seja um dos piores visitantes. O Vitória só não é pior visitante do campeonato por conta do lanterna do campeonato. Enfim, eu falei pra caramba aqui, vamos falar das estatísticas que eu falei tanto que eu ia ver. Porque no primeiro tempo, o Fluminense teve 6 chutes ao gol, o Vitória teve 5. E como eu falei lá em cima, previamente no vídeo, o Fluminense acertou 1 no gol e o Vitória nenhum. Isso no primeiro tempo. O Vitória teve 35 bolas longas contra 18 do Fluminense, o que basicamente mostra que o jogo era baseado em bolas longas, baseado na movimentação dos nossos centroavantes, né? Principalmente por conta do Luan Cândido, que ele tem essa característica de lançamento. Já no segundo tempo, a posse de bola aqui no primeiro tempo era 52% para o Vitória, baixava para 30%. E a gente entende como que o Vitória deixou o Fluminense jogar muito mais, o Vitória não conseguiu mais controlar o jogo. E em relação a chutes ao gol, o Vitória chutou os mesmos 5, mas dessa vez acertou 3 no gol. E o Fluminense chutou os mesmos 6, mas acertou 4 dessa vez. E o Vitória que trocou menos da metade dos passes que o Fluminense tocou. A diferença que era de 22 passes a favor do Vitória no primeiro tempo, então se a gente pegar a quantidade de passes do Fluminense e do Vitória e subtrair ali, dá 22 passes a favor de diferença para o Vitória. No segundo tempo passou de ser a diferença de ser 159 para o Fluminense como um todo e 71 somente no último terço. Então, comparando somente os passes nos últimos terços, o Fluminense teve 71 passes a mais do que o Vitória, somente no último terço. Então, para a gente entender como é que o Fluminense gerava muito mais jogo, tinha muito mais o campo, controlava muito mais o jogo, o Vitória que conseguiu controlar o Fluminense no primeiro tempo, no segundo já não conseguia mais. Enfim, eu falei muita coisa, eu vou ficar me repetindo, vou falar muitas coisas iguais. É mais ou menos isso aí que eu quero falar, tá? O Vitória perde a chance de vencer fora de casa e isso vai continuar até o próximo jogo, que é contra o Bragantino fora de casa. E torcemos para que seja a primeira vitória fora de casa, né? Mas antes disso, tem o jogo contra o Flamengo, que eu só espero que a arbitragem seja justa para os dois lados. Eu não peço que a gente seja favorecido nem nada, embora talvez, dependendo do debate aqui, seja justo, né? Já que eles foram favorecidos no outro jogo, mas eu não quero isso. Não quero discussão de arbitragem. Eu só quero um jogo com a bola jogada, com bola no chão, com os nossos jogadores conseguindo jogar bem. Jogadores esses que devem estar todos à disposição. Tá, o Eric já não tem mais suspensão, o Mateuzinho não vai ter suspensão com cartão amarelo, o Kaká já descansou, e, enfim, todos os 3 jogadores já descansaram e devem estar à disposição para o Vitória. A Vitória deve vir com força máxima dentro do Barradão e eu espero que o Barradão esteja lotado, porque lá é onde tudo acontece. O Vitória que perdeu o primeiro jogo com 2-1, por 2-1, né? E vamos tentar vencer esse jogo para pelo menos empatar no placar agregado e seguir para os pênaltis. Torcer para nosso goleiro Lucas Arcanjo conseguir pegar pênalti. Enfim, eu já tô criando todo um enredo aqui. Mas é isso aí. Por mim, Ronald tem que rescindir com a Vitória hoje. Mas vamos tentar pensar pelo lado bom, né? O Vitória pelo menos empatou com o terceiro colocado do Campeonato Brasileiro. Não se distanciou muito. Ele chegaria a 7º colocado, né? O Vitória chegaria a 7º colocado com 21 pontos se vencesse esse jogo. Não venceu, continua em nono. Vamos ver como é que vai ser a campanha do Vitória daqui pra frente. Eu espero que melhore. Enfim, comenta aí o que você achou desse vídeo. O que você achou, que agora eu tô com o microfone novo, tá? Eu tô falando por isso aqui, não sei se dá pra entender, mas eu tô falando por isso aqui. Vê aí como é que se ficou melhor. Eu não tô colocando aqui porque eu sinto que aqui fica muito baixo. Aí você me fala aí o que é que você tá achando. Eu preferi o áudio mais ou menos aqui assim. E também sobre esse gráfico que deve ter aparecido para a escalação do Vitória. O que é que você achou? Eu fiz um gráfico parecido ali
para o jogo contra o Ceará, né? Aquela escalação móvel ali que eu mostrava como é que funcionava a formação tática do Ceará. Nesse jogo não mudou muita coisa a formação tática, por isso eu não fiz nada relacionado a isso pro jogo do Vitória, né? O Vitória continuou no 5-3-2 o jogo praticamente inteiro. Mas enfim, o que você achou desse vídeo? O que você achou das coisas aqui que eu tô tentando melhorar? É isso aí, deixa o like, vamos, comenta aí, debate comigo ali sobre aquele lance do Zé Vitor, sobre tudo isso do VAR, sobre, enfim, o que você achou do lance do Zé Vitor, se era falta, se não era, se era realmente para ter essa mudança na regra do VAR, enfim, debate sobre o vídeo inteiro, eu vou estar aí comentando, vou estar respondendo todo mundo. É isso aí, tamo junto. Eu não sei como é que ficou a duração do vídeo, porque aqui teve um bruto extremamente grande, mas eu sei que o vídeo não foi tão grande que eu tentei diminuir um pouquinho. Vamos ver, eu tô tentando fazer de uma forma um pouquinho melhor. É isso aí. Valeu, tamo junto, até o próximo vídeo. Agora é contra o Flamengo na quinta-feira. Valeu.